a sustentabilidade, ela é uma chave, mas a gente não pode ficar nela, né? A sustentabilidade tornou-se, nesse lugar, né, de cessar o impacto, ela se tornou um 0 a 0. Ela é o lugar onde eu busco eu busco compensar o meu impacto, né? Ou cessar o meu impacto. Mas a gente, como o fato da gente já ter ultrapassado todos os nossos limites, e aí, assim, não são só os limites de uma mudança climática, de uma era planetária, né? A gente está falando de o quanto o nosso impacto humano está acelerando a degradação do sistema, né? Do ecossistema que a gente está. Por exemplo, uma sociedade que está pautada numa energia do petróleo, que tira uma substância que está a milhares de quilômetros abaixo do terra e pondo isso para cima. Quer dizer, só isso por si já é um impacto onde se a gente entende o meio ambiente como um sistema vivo, né? A gente já está no desequilíbrio. E eu fiz esse gráfico como uma adaptação mais didática mesmo, que eu chamo o termômetro da regeneração, para facilitar o entendimento desses gráficos anteriores, né? Esse provavelmente é um dos slides mais importantes aqui da nossa apresentação, para vocês entenderem o que significa essas dimensões e essa graduação entre o sistema degenerado para o sistema regenerado, né? E por que a gente precisa ir além da sustentabilidade? Então, a gente entende que hoje os hábitos convencionais, aqueles hábitos que ficam no limite das leis, das conformidades, eles já são hábitos degenerativos. Então, acontece muito do tipo, eu vou desmatar no limite do que a lei permite, né? Ou, sim, então eu tenho a parte, sei lá, seleta, eu só faço seleta porque agora finalmente tenho um sistema que para aqui na minha porta para retirar a seleta dos materiais recicláveis, por exemplo. Então, eu continuo agindo nos hábitos convencionais e não faço mudanças importantes, seja na dimensão do indivíduo, da casa, da família, seja numa dimensão mais macro, né? Aí a gente vai para as melhorias relativas, aqui que a gente chama de verde, uma dimensão verde. Essas melhorias relativas é onde o greenwash acontece com a maior frequência, né? E as melhorias relativas são muito importantes que aconteçam, mas elas não podem parar aí, né? E é aí que a gente pode chegar nesse lugar do cessar o impacto ou compensar o impacto que a gente tem, né? E aqui é onde a gente fala do ponto neutro, do 0 a 0. E é por isso que a gente não pode ficar no sustentável, porque sustentar a vida e a dinâmica da vida como ela está hoje já não é mais, continua sendo degenerativo. A gente realmente precisa dar um salto de consciência e um salto de perspectiva e de paradigma, né? Um salto que é cultural mesmo. E aí a gente começa, então, a galgar outras dimensões para se chegar num sistema regenerativo, né? Num ecossistema regenerativo. Então, a gente vai para uma dimensão restaurativa, onde os humanos fazem pela natureza, então a natureza ainda está
fora de mim, e eu faço intervenções na natureza para impactos positivos, para reflorestamento, para restaurar determinados lugares ou determinadas dimensões, né? Aí a gente vai para uma dimensão seguinte, que é o reconciliador, e essa é uma das grandes contribuições de Daniel Voll, nesse gráfico anterior, onde ele diz que aqui tem uma passagem entre o restaurativo e o degenerativo, ou o regenerativo, que é quando o ser humano se percebe parte, se percebe natureza, ele se percebe parte da natureza. É aqui onde eu aprendo, eu passo a aprender com a natureza. É aqui que a biomimética, o design biomimético está, né? E é aqui onde as maiores contribuições podem, onde a gente tem os maiores exemplos hoje, não só de inovação, mas de transformação cultural e paradigmática para a regeneração. Até o momento onde a gente chega no paradigma da regeneração, onde eu tenho uma participação integral e o meu design, quer dizer, as minhas ações no mundo, aquilo que eu crio, a maneira como eu penso, a maneira como eu me relaciono, nos considera como natureza. Então, eu ajo não para a natureza ou com a natureza, mas como natureza.